Shalom, shalom, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live de testemunho. Minha história escreveu Jesus. Compartilha com alguém, convida alguém para estar participando dessa live, para ser alcançado, edificado pelo nosso Senhor. Esta é uma live onde o nome do Senhor é tributado, é honrado, é glorificado através de seus feitos, através daquilo que Ele realiza, daquilo que Ele faz, dentro da sua manifestação como Pai, como Senhor de nossas vidas. É sempre um prazer estar aqui compartilhando, vivenciando, participando também de cada testemunho que é tributado nesta página. Eu já quero agradecer pela sua vida, que já se encontra aqui conosco, você que está nos assistindo, você que vai assistir posteriormente essa live de testemunho, que você seja abençoado e abençoada. Amém? Deus seja louvado. Já tem algumas irmãs, Eliane, Shalom, Miriam Thaís, Shalom. Marca, compartilha, convida alguém para estar conosco no dia de hoje, recebendo esse testemunho, né? Onde tem sido edificante em vidas. Deus tem operado, tem feito, tem falado com pessoas. Grandes testemunhos, né? Eu tenho recebido através dessa live. Pessoas têm sido alcançadas de vários lugares do mundo. Pessoal que assiste depois, né? Tem sido muito edificado. Hoje nós vamos estar recebendo aqui na live de testemunho a missionária Débora Almeida, né? Ela vai estar aqui compartilhando conosco aquilo que o Senhor fez na vida dela, aquilo que o Senhor tem feito. Grandes coisas o Senhor tem feito, por isso nós estamos alegres, somos alegres, vivemos em alegria, né? Poder contemplar as maravilhas que o nosso Pai tem feito e tem realizado na terra. Amém? Vamos orar? Quero orar contigo, apresentar esta live ao Senhor. Não que não seja, ela pertence a Ele, mas nós como filhos, nós precisamos nos conectar com o trono da glória do Senhor, trazer a nossa mente, nosso coração em conexão com o alinhamento com aquilo que o céu quer manifestar sobre as nossas vidas no dia de hoje. Amém? Oremos. Pai, nós te louvamos e nós te engrandecemos. Rendemos a honra, a glória, louvor, a adoração que é tua e é pura e genuína. Senhor, eu sei que o Senhor já está aqui presente, mas seja bem-vindo. Mas que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? Forte, poderoso nas batalhas. A Ele a honra, a Ele a glória, louvor e adoração. Senhor, toma o primeiro lugar em tudo que será manifesto, que vidas venham ser alcançadas, transformadas, libertas, resgatadas pelo poder da Tua palavra, pelo poder do verbo, Senhor, manifestado através desse meio de comunicação. Para alguns é apenas uma live, Pai, mas é através de uma live que o Senhor fala, é através de uma live que o Senhor toca, é através de uma live que o Senhor acessa casas, nações, países, estados. É através de uma live que o Senhor entra em lares, Senhor, para resgatar, para falar, para edificar teus filhos que aqui estão. Então se faça presente, Deus. Eu já te louvo e eu te engrandeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Shalom a todos. Deus seja louvado, sejam todos abençoados. Eu quero já iniciar e compartilhar uma palavra sobre a tua vida, que está lá no livro de Mateus, no seu capítulo 11, verso 28. Foi a palavra que o Senhor me deu como um norte, como direcionamento para pessoas que estão aqui, pessoas que vão assistir depois, né? Shalom, shalom, Sara. Shalom, Sara. Deus te abençoe, Renata. Shalom. Deus abençoe, a paz do Senhor, Laura.
Já tem algumas irmãs. Glória a Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Verso 28 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ô glória! Jesus hoje está falando comigo, Jesus hoje fala contigo, Jesus fala com todos nós. Quem tem ouvidos, ouça. Shema, ouça. O Espírito está falando através desse meio de comunicação. Que vem agora encontro a tua vida, ao teu coração, o que você está vivendo. Olha o que o Senhor está falando. Vinde a mim, pode vir. Vem, o caminho está liberado, o acesso está liberado, o véu já foi rasgado, não tem barreira, não tem empecilho. Papai está falando, pode vir. Vem porque eu te dou acesso. Vem porque eu já abri esse acesso. Vem. Tu que estás cansado, você que está sobrecarregada, está triste, está passando por situações desfavoráveis, você que está sofrendo, você que está passando nos desertos, você que está perdido, você que não sabe para onde que você vai, você que precisa de uma palavra de direção, você, o Senhor está falando, está sobrecarregado, está carregando bagagem demais, está levando coisas que você não está suportando carregar, está levando coisas que não era para você carregar. Então vem. E ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Não sou eu, Alexandra, é Jesus falando contigo. Aprenda de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde, eu sou simples. Tem muita gente colocando Jesus como, sabe, papagaiando, enfeitando pavão. Jesus está falando, eu sou simples, eu sou amigo. O acesso para mim é livre. Vem, pode vir. Eu tenho descanso, eu tenho alimento, eu tenho norte, eu tenho vida, eu tenho óleo de unção, eu tenho alegria sobre a tua vida. Eu transformo, eu liberto, eu resgato, eu escrevo uma nova história. Oh, meu Deus do céu! E ele vai dar, sabe o quê? Descanso para a tua alma. Quando nós encontramos Yeshua HaMashiach, quando nós o conhecemos, quando nós confiamos nele, a gente encontra a paz, a shalom, a perfeita paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que hoje você pode não ter nada, você pode não ter R$1 no seu bolso, mas você tem a shalom, você tem a paz que traz a plenitude de tudo, você tem a paz que te sacia, você tem a paz que te alimenta, essa paz que ele quer liberar a você que ainda não encontrou, a você que tem procurado, a você que todas as vezes coloca a sua cabeça sobre o travesseiro e fica assim, meu Deus, tá faltando algo, tem algo que precisa preencher a minha vida, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho isso, mas ainda falta algo, algo ainda sinaliza dentro de você, algo ainda arde. E eu quero te dizer, porque um dia eu fui essa pessoa. Um dia eu fui essa pessoa que procurava essa paz maravilhosa. E o dia que ela me encontrou e que eu a conheci, não tenho falta de nada. A paz que excede todo entendimento, é ela que sustenta, é ela que te alimenta. Então Jesus diz hoje, o meu jugo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é Jesus e ele está te convidando hoje. Amém? Eu quero já convidar, né, missionária Débora Almeida. É um prazer aí recebê-la. Uma mulher de nações, uma mulher que Deus tem entregado uma chave poderosa, né? Dentro de um projeto que Deus a entregou, que tem o nome de Conexão Destino. E ela tem dado destino a vidas, a filhos que o Senhor tem colocado na vida dela. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor! Oh, glória!
Já entrei recebendo, hein? Já entrei recebendo da parte do Senhor, porque Ele é fiel. Deus é lindo. Que alegria estar aqui nessa tarde, né? Desse dia chamado hoje, com a nossa amada apóstola. Deus, Ele é lindo. Quero louvar a Deus pela tua vida, pela rica oportunidade de estarmos Amém. juntas, né? Já teve outros convites, mas sempre aconteceu alguma coisa e Deus, Ele tem o tempo exato e o momento também certo, né? Vou lhe falar uma Verdade. coisa. Tudo contribuiu para que eu não estivesse nessa live hoje. Olha, Sim. gente, hoje tudo aconteceu. E meu esposo falou, amor, vai dar certo. Vai dar Já deu. certo. E verdadeiramente, quando ele está no negócio, ele é fiel. Glória. Deixa eu mandar um abraço aqui para minha amada pastora Gisele, minha amiga. Um grande beijo no teu coração. Ela é da Espanha, gente, está aqui conosco. Muita saudade de Eita, você. glória. E a cada uma de vocês, né, que estão aqui conosco, que vão receber um pouquinho da parte de Deus através do meu testemunho. O meu carinho sobre a vida de cada uma de vocês. Assim como foi falado, né, com o apóstolo Alexandra, não é apenas uma live, é um culto online. É um culto que Deus ele vai falar conosco, porque ele trabalha em nós e é através de nós. Então, Verdade. é isso. Ele trabalha em nós e através de nós. Vamos que vamos? Fica à vontade. Vamos lá? Queridos, eu fui convidada, né? Sou missionária Débora Almeida, sou aqui do Rio, né? Taquara, Jacarepaguá. Congrego na comunidade evangélica Betel, né? Meu esposo é pastor presidente, então nós temos essa responsabilidade pela misericórdia, né? Esposa de pastor, né? Já não é fácil, né? Não é fácil. Fazer a obra não é fácil, mas, porém, não é impossível. Porque Deus ele não chama os capacitados. Ele capacita aquele que ele chama. Então, para começar, para de colocar desculpa. Não dê desculpa ao Deus que já te deu um destino. Só Então, bora. já começa por aí. Não coloque barreira, impedimento, onde ele já te sinalizou que você precisa organizar as coisas para que o reino avance, prossiga e você chegue no destino profético que ele tem para a sua vida. Hoje você vai ouvir muito falar sobre destino, porque assim, é o propósito, né? Que o Senhor colocou na minha vida, é o propósito que ele colocou e confiou nas minhas mãos. Nós não temos o chamado, é o chamado que nos tem. Então, É, é o chamado que nos tem. Então, literalmente. assim, eu sou autora de 3 livros, né? Conexão Destino, que foi a primeira edição, Uma Mulher-Chave, Destrava Destino. Eu até sinalizei algumas chaves de destino para estar falando aqui com vocês. A segunda edição, que foi lançada esse ano em abril, Conexão Destino, a protagonista. E agora, em julho, bem recente, é uma edição especial inédita, Conexão Destino Homens e Mulheres Ativado para as Nações. É uma edição inédita porque é a primeira edição que nós temos homens também, né? De vários estados brasileiros e das nações. Então, assim, eu costumo, quando eu entro numa live ou num culto online, seja ao vivo ou não, eu sempre estou com caneta, estou com papel, estou com a minha agenda. Eu acho que eu te aconselho a fazer o mesmo. Porque nesses cultos e nessas lives, muitas chaves de destino, elas são liberadas para a tua vida, até mesmo para você Verdade. ministrar, né? Deus te usar depois. E muitas chaves vão ser liberadas, e eu creio, porque eu vim aqui para receber. Porque a Bíblia diz que é melhor você se doar do que receber. É melhor você servir do que ser servido. É Mas, verdade. minha amada, você sabe, né? Nós estamos vivendo numa era que o povo só quer ser servido. Exato. Principalmente dentro dos ministérios, né? Todo mundo não, porque aí é botar muita gente no pacote. Mas a maioria não quer servir, quer ser servido. A moda agora é nomenclatura. É um tal de Bom, nomenclatura, mas eu acho que isso acontece aqui na Taquara, né? O povo só quer nomenclatura, não importa se você não paga preço, se você não tem chamado. A moda agora é subir no monte, já descer consagrado. Eu não sou meu dessa época, Deus! meus queridos. Eu creio que a apóstola Alexandra também não é dessa época. Eu Não. sou de uma época que se pagava um preço. E quando eu falo de Até preço, hoje. quando se fala de preço, é assim, ó.
você era trabalhador, você era obreiro, aí depois você via para o diaconato, e assim você ia subindo degrau por degrau. Hoje em dia, não. Hoje em dia, né, vão para a igreja. Se a liderança, né, não der algum cargo, opa, perna para quem te quer. Vou para outro ministério, porque ninguém pode abafar o meu chamado. Meus queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Ultimamente eu ando ouvindo assim, quem não é visto não é lembrado. Olha, não estava no script, tá, apóstolo? Desceu fresquinho. Gente, aonde que quem não é visto não é lembrado? Davi é a prova viva. Davi é a prova viva. Escondido. Ele estava lá, ó, no pasto, cuidando das ovelhas do pai. Já era um pastor e estava lá cuidando no anonimato, sabe? E Deus, o próprio Deus, mandou chamá-lo. Pegou uma situação adversa, pegou um cenário improvável para ele, de esquecimento, porque pessoas que você mais te ama, que você mais ama, muitas das vezes vai te esquecer, vai te tirar da listagem de prioridade. Verdade. E o Senhor falou, não, peraí, Samuel, não. Pergunta lá se acabaram os moços, porque o que eu preparei está sendo forjado no campo, onde ninguém quer. O que significa o campo? O campo é o anonimato. Ó, tô toda arrepiada. O campo é o anonimato. O campo é o teu secreto com Deus. É o teu secreto. Sabe o que é mais interessante? O mais interessante é que Deus, ele não se importa com nomenclatura, né? Eu quero dizer isso por quê? Você que vai ouvir e alguém que vai assistir essa live depois, eu não sei se daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, eu não sei onde essa live vai te alcançar. Eu não sei se ela vai atravessar bairros, continentes, vielas, comunidades ou países. Mas uma coisa eu tenho por certo. Aonde essa live te alcançar, porque eu estou sentindo Deus aqui, vidas serão transformadas. Serão transformadas. Porque a palavra, ela cura, vivifica, restaura, prepara em vida. Prepara em vida. Então, nos dias de hoje, nem o Espírito Santo e nem o mundo espiritual não se incomoda com nomenclatura. O que te dá autoridade não é a nomenclatura. Eu tenho certeza que a Fátima conhece gente assim. Isso não chama a atenção de Deus. Não é? Tenho certeza que você conhece pessoas assim. Não adianta, queridos. O que vai te apresentar é o secreto, é o anonimato. Porque quem não é fiel a Deus no secreto vai se perder na hora que Deus colocar na vitrine. Missionária, não estou entendendo vitrine. Querido, quando você está em evidência, porque quando chega na estação daquela fruta, vai ter pedrada, vai ter paulada, vai ter esquecimento, você vai ser vendido e só vai suportar o propósito quem passar no processo. Então, esse é o que Deus tem para minha vida e para a tua. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui. Missionária Thaís, minha maravilhosa! Itália está aqui em peso. Deixa eu falar para vocês. A minha vida nunca foi fácil. E eu sei que a de vocês também não são. Vamos ter um bate-papo. A minha família, eu não vim de uma família de berço cristão. Eu não vim. Eu não vim de uma família de berço cristão. Eu me converti aos 24 para 25 anos. E foi num cenário bem inusitado, bem improvável. Sabe por quê? Quando Deus ele quer nos resgatar, ele não se importa com o cenário. Sabe por quê? Não somos... não é o cenário que me faz. É eu, com a presença de Deus na minha frente, que faz o cenário mudar. Você pode estar no melhor lugar. Se não tiver Jesus, vai ser um lugar pobre e miserável. Agora, você pode estar num lugar que não tem visibilidade, um lugar que não traz, assim, olhares altivos, mas papai estando contigo faz a diferença. Então, eu conheci Jesus num cenário improvável. Conheci Jesus no Jardim da Saudade, cemitério aqui na sua casa. Quando eu perdi meu pai, parece que o mundo caiu sobre a minha cabeça. Por quê? Era alguém que cuidava de mim, cuidava das minhas irmãs. Mesmo ele separado da minha mãe, ele fazia o papel dele. Todo final de semana, ele buscava eu e minhas irmãs, né? Porque assim, nós somos
Da parte de mãe, nós somos em 5. 2 e 2 gêmeas, e eu vim sozinha abrindo o caminho. Eu confesso para vocês que no começo, quando eu não conhecia Jesus, era muito complicado, porque eu tinha um ar de inferioridade, sabe? Mesmo sem conhecer Jesus, eu falava assim, por quê? Eu olhava para o céu na minha adolescência, e eu sempre fui a mais velha. Por quê? Todas elas vieram acompanhadas e o Senhor me mandou sozinha. Porque as minhas irmãs, elas sempre tinham alguém para quando elas, né, fizessem besteira, ter alguém ali para passar a mão na cabeça, ter alguém para compartilhar os segredos. E eu não, eu vim sozinha, né, abrindo o caminho. Então, assim, da parte de mãe, somos em 5. Depois da parte de pai, eu tive mais uma irmã e 2 irmãos. Então, eu sempre fui a mais velha. Então, como meu pai se separou da minha mãe, ele fazia o papel de pai, da paternidade. Buscava a gente todo final de semana, fazia aquele papel. Levava a gente para sorvete. E ele tinha uma peculiaridade, né? Porque isso vem da genética. Ele gostava muito de fotos. Ele gostava de foto, ele gostava de viagem, ele gostava de praia. Então ele levava a gente para praia, ele levava a gente para viajar muito. Eu conheci muitos lugares com meu pai. E ele sempre falava assim, olha, vão bem arrumadas, porque hoje vai ser a sessão de foto. Vou levar vocês para a praça e ainda fazia a gente fazer pose. Então, assim, a gente ama foto, a gente ama viajar, a gente ama, né, ir à praia, tudo com moderação. Porque o reino dos céus eu aprendi que tem que ser com equilíbrio. Deus, ele não te isenta de nada. Você é livre, eu sou livre. Mas o interessante é que no Antigo Testamento era lei, né? No Novo é a graça. Mas eu quero te dizer uma coisa: o mais pesado é a graça. Sabe por quê? A graça, ela vai o tempo todo te lembrar que você pode, mas você não tem que querer. Então, eu posso, mas não quero. Eu quero, mas não posso. É equilíbrio. Equilíbrio. Eu quero essa situação, mas eu não posso porque no meu perfil não me encaixa mais nisso, não combina mais comigo. Você está entendendo o que Deus está falando com você? O Senhor está falando com alguém aqui. Aleluia. Você é livre, você pode tudo. Agora, te convém? Convém para o chamado de Deus para a tua vida? Para onde você quer chegar? O chamado que Deus tem colocado nas minhas mãos é de missões, né? Missões para as nações. Missões para as nações. O seu chamado é resposta para as nações. É uma das frases de destino que está no meu livro. O seu chamado é resposta para as nações. Então você tem que saber o seu lugar, né? Você tem que saber o seu lugar. Então, assim, quando eu perdi meu pai, meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Ali eu aceitei Jesus naquele momento. Embora minhas 2 irmãs, aos 14 anos, se converteram, elas estão mais jovens do que eu, claro, eu sou mais velha, mas eu não queria saber de Jesus. Eu ia sem compromisso. Eu tenho certeza que você conhece alguém que quer ir para a igreja sem compromisso. Quer ir só para os cultos de revelação. Os cultos de libertação. Eu adorava o culto de segunda-feira. Segunda-feira era o culto de libertação na igreja das minhas irmãs. Aí, né, tinha as revelações, e realmente era uma igreja que era muito profunda. Era uma outra época, ano de 2000, 2001, era aquelas revelações profundas mesmo, onde aquela irmã do coque, quando ela via na tua direção, você já tremia. Então, a coisa era séria. Só desse tempo aí. A coisa era séria. Então, eu gostava de ir na segunda-feira. Lotava, se você não chegasse cedo. Mas, compromisso com o papai, não queria, não. Não queria, e foi preciso, né? Foi preciso eu perder meu pai ali naquele cenário, dentro de um cemitério. Eu aceitei Jesus como único e suficiente salvador da minha vida. E ele, olha, eu quero te dizer uma coisa, ele mudou a minha história. Ele mudou a minha história por completo. Ele mudou a minha história. Sou casada, tenho uma filha, vou ser vovó agora, sabe? Eu estou adentrando, a minha casa está adentrando numa estação, sabe? Maravilhosa. A nossa casa está em festa. Eu amo o Salmo 126. Então, a nossa boca se encheu de riso. E se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Então, assim, a minha casa está regozijante.
Vem aí o Glória a nosso Deus. Natanael. Natanael era um dos 12 discípulos de Jesus, que se chamava Profeta. Bartolomeu, né? E Meu traduzida Deus. Natanael. Então, assim, Deus nos deu esse presente. A minha filha, né? A nossa filha era nascida e criada na igreja. Ela teve o privilégio que eu não tive, né? Eu não tive, mas ela teve. Então, assim, eu louvo ao Senhor porque eu tenho visto a minha casa sendo alcançada pelo Senhor. Glória a Então, quando Deus. você se posiciona, a atmosfera entende, o governo, a paternidade. Então, assim, sabe o que eu acho engraçado, apóstola? Que o Senhor, quando me deu esse projeto, Conexão Destino, o número 12 simboliza governo. O número 12 simboliza os 12 apóstolos de Jesus. Aí nós temos as tribos, né? Então, assim, eu caminho muito no profético, sabe? O Senhor fala muito comigo em sonho, e eu consigo decifrar quando o sonho é apenas algo que foi daquele momento que eu vivi durante a semana, ou de algo que aconteceu, e eu consigo também compreender quando tem o profético naquele sonho. Então, muitas coisas dentro desse livro são revelações em sonho que Deus fala comigo. Então, assim, aceitei Jesus em 2001, aceitei Jesus nesse cenário improvável. De lá para cá, eu louvo e agradeço o nome do Senhor, continuei firme, fazendo a obra, né? Cuido de mulheres, amo o que eu faço, amo o chamado de Deus, embora eu nunca me vi nessa posição, nunca. Eu fugia de mulheres, eu corria de mulheres, logo depois que eu aceitei Jesus, né? Eu fiquei na frente dos adolescentes 6 anos. Não é fácil cuidar de adolescente. Ali eu dava Não, aula na escola bíblica, não é fácil. já fui líder E também. eu dava aula para eles na escola bíblica e fui líder também desde por 6 anos. E eu lembro que na época a líder já estava 8 anos na frente das irmãs, e aí parece que ela queria, né, mudar, queria ir para outras áreas. E aí eu lembro que o pastor falou: você gostaria, né, de ficar com as irmãs, né, dar essa mudada? Eu falei: Deus que me defenda, Deus me livre, não me vejo com mulheres. E aí, queridos, eu entendo que não é o que eu e você queremos, é o que Deus quer. Eu nunca me Exatamente. vi trabalhando com mulheres envolvidas. Meu Nunca me vi. Deus. De verdade, eu nunca me vi. E aí o tempo passou, já vai para quase 12 anos, né, que eu cuido de mulheres, que eu tenho esse projeto com mulheres, ministro chás, palestras, mentorias, imersões. O projeto nasceu na pandemia, né, através das lives, né, o Senhor fez o projeto Atravessar a Fronteira, né? Então, assim, Deus ele é muito bom. Conheci muitas mulheres, mulheres de Deus, mulheres chamadas, e eu nunca me vi nessa posição, de verdade. E aqui está eu hoje, cuidando de mulheres, com um projeto com mulheres, e o mais legal e engraçado, sabe, Apóstola, que eu vi que você também já lançou o teu livro, né? A Minha História Escreveu Jesus. Eu acho tão lindo, que Já vai pro verdadeiramente terceiro. Já vai pro terceiro. terceiro, né? Então, a nossa história realmente escreveu Jesus, né? Porque a tua história, ela tem que começar nele e terminar nele. Se Verdade. começa em você e termina em você, tem alguma coisa errada. E eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Tenho certeza que você conhece alguém assim. Meu Deus. Agora, essas pessoas que elas querem que comece nelas e termine nelas, elas não sabem o que é o evangelho de verdade. O Não evangelho sabe o que que é o rasga dia. a tua alma, te vira do avesso e você descobre que o avesso é a melhor versão de você mesmo. Sabe por Meu quê? Deus. O avesso é aquela particularidade que só você e Deus sabe. O teu travesseiro molhado, as noites em claro, aquele algo que você não pode compartilhar com ninguém, mas que no outro dia, ao amanhecer, você tem que estar sorrindo, porque os bastidores do chamado é muito diferente das redes sociais, sabe por quê? Verdade. As pessoas vê algo na rede social e acham que foi assim, ou não foi. A Não. rede social é o resultado de um trabalho secreto, é o resultado de uma renúncia, é o resultado de uma entrega, é o resultado de muita perseguição, de paulada. Nossa, eu acho que a gente ficaria aqui umas 3 horas e não seria o Meu Deus. suficiente para falar sobre esse bastidores de um chamado. Então não é fácil. Eu
muitas das vezes eu já fui tirada de mesa e hoje eu agradeço a Deus. Sabe por quê? Glória a Deus. Tá na moda, né, o tema mesa, né, sua mesa cura, né? A mesa revela muita coisa. A mesa revela a veracidade, a mesa revela a intensidade, a mesa revela a intenção do coração de A, B e C. E, infelizmente, me perdoa, mas muitas das vezes a mesa também revela Judas. Entre os 12 tinha Judas. Judas vendeu Jesus, não foi batendo. Judas não vendeu Jesus, ele não vendeu Jesus, sabe, fazendo, acontecendo, falando mal dele, denegrindo ele. Então, para com isso, abre o teu olho, falo por experiência própria. Judas vendeu Jesus com um beijo. O beijo, alguém vem te dar um beijo, o que tu vai achar? Nossa, ela me admira, ela gosta de mim, cuidado. Vendeu Jesus sentado na mesa, servindo e conspirando. Forte. É muito forte, Brasil. É fortíssimo. Então, assim, abre o teu olho, abre o teu olho, abre o teu olho. Outra coisa, muitas situações eu passei na minha vida. No ano de 2019, né, porque o projeto ele nasceu na pandemia, né? O projeto tem 5 anos e nós já vamos para o 4º livro. Em abril do ano que vem, nós já vamos para mais uma edição do livro. Então, assim, muitas divergências eu passei, porque olha só, no começo, muitas pessoas não vão acreditar em você. E tá tudo bem, ninguém precisa acreditar. Quem tem que ter certeza do teu chamado e de quem falou com você, porque a voz profética é diferente de eco. Se você está ouvindo o eco, realmente você está equivocada. Agora, se é a voz profética, pode ter certeza que vai acontecer. Deus não precisa de cenário favorável, Deus não precisa da tua conta bancária, Deus não precisa do teu extrato, Deus não precisa que você, sabe, fique nervosa. Eu não tenho condições. Quando Ele quer, a bênção bate na tua porta. Verdade. Deus faz alguém perder o sono. Glória. Deus levanta intercessora de outra nação, como aqui tem. Aqui tem, nessa live, intercessoras minhas de outra nação. Glória a E é Deus. interessante. Tá aqui elas, interessante. Que eu não preciso falar nada. E elas me mandam um zap. O Olha, céu tá isso. O céu dá respaldo. Deus mandou te entregar. Deus manda você, ficar tão somente na torre de vigilância, continuar no que Deus colocou nas tuas mãos, porque, se Ele falou, tá falado. Se Ele assinou, quem pode invalidar? Quem pode invalidar? Ninguém pode. Ninguém pode invalidar o que Deus já decretou e assinou na tua vida. Então, queridos, ninguém para o plano do céu. Você vai passar por muita luta. Não pense que vai ser fácil, não, tá? Não pense que vai ser fácil. Não vai ser. Você vai ser vendido, vai ser caluniada, apedrejada. E muitas coisas vão acontecer. Nossa, missionária, eu tô falando a verdade. Porque hoje em dia, tanta gente no raso que quer ouvir aquilo que vai, né? Botar o teu ego lá em cima. Cuidado. Porque quem muito dá, uma hora vai puxar o teu tapete. Exatamente. Então, cuidado. Então, assim, queridos, muitas das vezes não me deram crédito. Eu já fui tirada de congressos, né? Porque eu ministro a palavra para a glória do Senhor Jesus, não é mérito meu, e digo isso sem mérito algum, sabe? De verdade, porque eu sei que foi Deus, porque Ele prometeu e Ele cumpriu. Principalmente, usou alguém que não me conhecia para confirmar. Sabe quando você ouve algo de Deus, que a pessoa nunca te viu na tua vida, e você fica pensando assim, Senhor, como isso vai acontecer? Eu não tenho condições. Senhor, não tem como. Aos meus olhos carnais é impossível. Gente, Deus me fez, me levou nas nações. Fui em 4 países ministrar a palavra. Portugal, que ele já havia feito uma promessa que está no livro. Eu tive um sonho profético em Portugal, com uma mesa com várias bíblias. E ali naquelas bíblias eu só conseguia avistar as capas das bíblias eram os países. E eu só conseguia visualizar porque era muita bíblia naquela mesa. No trilho de trem, imagina isso.
Você vê uma mesa imensa num trilho de trem e cada Bíblia tinha uma capa de nações. Aí eu avistava uma capa Portugal, a África e Israel. As outras eu não consigo lembrar. No sonho eu não lembro, mas eram muitas. Então, assim, Deus me fez, primeiramente, pisar e completou, né? Portugal, ministrei lá, ministrei palestra, preguei. Depois eu fui à Espanha, fui num país que eu nunca imaginei conhecer, porque Deus faz, minha filha. Deixa eu te falar uma coisa para o teu coração, para a tua alma. Eu nunca tinha ouvido falar de um país chamado Andorra, um país rico, um país que o ônibus, o transporte público é gratuito. Depois você pesquisa no Google, Andorra é um país que faz fronteira entre a Espanha e a França. Deus me fez chegar lá. Deus me fez chegar lá. Deus me levou na Suíça, porque Ele faz. Ele faz. E agora, pasme vocês, estão sentadas com 150 euros. 150 euros no bolso. 1 mês e 2 dias. 1 mês e 2 dias na Europa. Só Deus faz isso, querido. Aquele que provisiona, aquele que chama provisiona o projeto. Só Deus faz isso. Só o Senhor é capaz de fazer. E Ele te prometeu, para de ficar questionando. Senhor, como vai ser? Senhor, eu não trabalho. Senhor, não tem condições. Não, gente, calma aí. Eu até, né, titubeei no meu pensamento. Eu não falei pro vaso, não. O vaso entregou numa conferência que eu estava pregando. Quando eu entreguei a minha oportunidade, o vaso veio, engraçado. A conferência foi aqui no Rio de Janeiro e a pessoa que me entregou é de Salvador. Ela nunca tinha me visto, ela não tinha contato comigo e ela me entregou exatamente. Ela falou, marca o dia, porque Deus está dizendo que daqui a 2 anos da conferência que eu preguei. E verdadeiramente, e Deus é tão fiel que ela falou assim, olha, você me dá o teu zap? Eu dei meu WhatsApp, porque eu não tenho problema de dar o meu número para ninguém. Tanto é que o meu número vai fazer 8 anos com o mesmo número. Meu também. Você o meu também. Todo mundo que fala aí, o número sou eu. Não tem assessoria, não tem nada desse negócio, não. É reino. Não tem. Reino, tem que ter acesso. Reino tem que ter acesso, é mão dupla. Pois é. Se é conexão, destino, a conexão, querido. Olha, o destino não são lugares. O destino são pessoas. Conexões. São pessoas. Então, assim, não tem nada disso. Se for mandar no meu WhatsApp, não é ninguém. É a própria missionária que vai te atender por uma oração, para um conselho. Eu também. Minha irmã entrou aqui na live. Um beijo, minha irmã Daisy. Você deveria ter entrado mais cedo, hein? Falei aqui de ti. Falei de ti, que você foi a primeira a aceitar Jesus lá em casa. Louvado seja Deus. E um dia, apóstola, convida a minha irmã. O testemunho dela é muito lindo, muito profundo. Não, já me passa o número dela. Dá o meu número para ela. Então, já tá rindo ela. Já tá convocada, hein, Daisy? Não corra. Gente, eu fico doida para ficar lendo os comentários também, mas não dá. Não dá, porque senão a gente não consegue, né, terminar a live e aí tá com medo da live cair. Mas eu tô amando essa interação de vocês, eu tô amando estar aqui com vocês, de verdade. De verdade. E se a apóstola quiser marcar um tete a tete, uma outra oportunidade, eu volto. Porque tá muito legal. Então, o que eu tava falando mesmo? O que eu tava falando? Aí a irmã entregou, né? A irmã entregou. Ela, olha, eu quero deixar gravado no WhatsApp. E aí ela falou, olha, eu vou te mandar a bandeira pelo WhatsApp para quando acontecer, né, ficar gravado. E realmente, gente, eu tenho print até hoje. Viramos amigas, fui para Salvador, preguei. Acabou que ela virou a minha Uber. Não, eu faço questão de levar daqui para lá, de lá para cá. Hoje somos amigas. Então, conexão é isso. É você dar destino a outras vidas através do Espírito Santo. O que Deus te deu não pode parar em você, mulher. Tem que fluir. Você não é represa, você é rio. Represa retém, o rio flui. O rio flui. E aí, querido, o tempo passou. E de 2019 para 2020, passei por uma enchente na minha casa.
perdi tudo. Era uma casa que tínhamos comprado há pouco tempo, um bairro que a gente não conhecia, era tudo novo, era longínquo. Compramos até mesmo, como se diz, tudo direitinho. E não falaram conosco o detalhe que ali enchia. Perdemos tudo na enchente. A única coisa que sobrou, né, que restou, foi a geladeira. E não me pergunte, mas o meu esposo lembrou de pegar os documentos da igreja e os meus escarpãs, que eu amo escarpã para ministrar, no meio daquela loucura toda. E a água chegou 1 metro lá em casa, Meu né? Deus. Foram 3 dias no sótão da casa. Depois de 3 dias, que veio uma marmita, tanto para minha casa quanto para a vizinhança, com uma comida. Eu adoro coxa de frango. Se quiser me convidar para comer, almoçar na tua casa, eu vou com o maior carinho. Eu amo coxa de frango. Mas naquele dia, nem cachorro aguentava comer. Sabe aquela coxa de frango? Parece aquela quentinha de dordia, que a coxa tá dura e a comida fria. Foi assim. E aquilo ali, eu confesso para vocês que me deu uma revolta santa muito grande, porque era a época que eu mais estava fazendo e ministrando a obra do Senhor. Perder tudo, perder a saúde, perder o cabelo. Eu tinha uns cabelões imenso, imenso, a ponto que o pessoal achava que era implante, não era, era meu, né? Por ser vermelho. Perdi meus cabelos, então não foi só bens materiais. Peguei uma bactéria, por causa dessa bactéria quase morri. Quase morri, eu ficava dia e noite mordendo uma toalha de banho, porque remédio não dava jeito. Estava na pandemia, não tinha como ir para médico. Quando ia para médico, ninguém via nada. Eu passei um processo muito grande e num belo dia eu falei, Senhor, me prepare e me leva, porque eu não estou aguentando mais. E olha que eu estava ali, fazendo a obra do Senhor. Porque vai ter momentos que você vai questionar. E o Senhor falou comigo, aguenta firme, porque o que eu tenho para você não se compara ao que você perdeu. Então, eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que eu resolvi me tornar em Deus. Aleluia. Sabe o que eu lembro? Sabe o que eu lembro? Que nessa mesma época, e era abril, tá? Nessa mesma época, eu tinha uma agenda em São Paulo. E a igreja, na época, já tinha pago a passagem. A igreja já tinha acertado tudo comigo. E para deixar claro, tá, irmãos? Eu não cobro para ministrar, não cobro. Nem eu. Nem eu. É isso aí. Não cobro para ministrar. Mas eu também entendo que a pessoa está te convidando, Exato. a semente faz parte da honra. Se você Exato. semeia no solo fértil de alguém que Deus está usando, Deus vai lhe devolver em dobro. Então, Deus vai lhe devolver, sabe? Então, eu não cobro. A igreja mandou a passagem e eu, meu esposo e minha mãe íamos ficar hospedados na casa de uma amiga que eu tenho em São Paulo. Queridos, quando isso aconteceu em abril, tem registrado até hoje na rede social e depois quem quiser comprar meu livro tá ali. Então tem muita coisa, né? A primeira edição tem um pouco, a segunda edição tem mais um pouquinho, a terceira tem mais um pouquinho. Ano que vem já vai ser outro testemunho. Então, sabe o que aconteceu? Nem todo mundo vai entender os teus processos. Não. Nem todo mundo vai entender os teus processos. Não é para eles Eu não entenderem. tinha roupa para ir para São Paulo. Eu não tinha roupa para ir para São Paulo. Entender. E a minha mãe e o meu esposo, era a primeira vez que eles iam andar de avião. Eu não tinha roupa, porque eu tinha perdido tudo, lembra? Só ficou o escarpão? Eu não tinha roupa para pregar. Quando eu cheguei em São Paulo, eu pedi essa minha amiga. Minha amiga me leva no bazar. Gente, eu amo bazar. Tem gente que fala, ai, gente, cuidado, comprar roupa de bazar. Cuidado, você não sabe quem usou, você não sabe, essas coisas todas, né? Então, assim, fui nesse bazar, minha amiga me levou nesse bazar. Ali eu consegui um sapato para ministrar, consegui uma saia de veludo. Até pouco tempo eu tinha ela, botei no bazar missionário da igreja. E sabe o que aconteceu? Quando eu fui avisar a liderança da igreja, então, a liderança da igreja falou, você tem que dar teu jeito. Nós já pagamos, não quiseram nem saber o que eu tinha passado, se eu tinha perdido tudo. Então, cuidado quando você vê algo na rede social e almejar. As pessoas veem as outras nos aeroportos da vida, mas não sabem os processos. E eu, assim, eu não quero me comparar a ninguém, porque assim, eu falo por mim, eu não cobro,
né? Então, assim, eu não cobro. Estou dizendo uma experiência que eu passei. Eu estava ali naquele aeroporto, mas só Deus sabe como estava a minha alma, como estava o meu coração. Só que eu tinha que cumprir a minha palavra, né? Mas Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Quando eu cheguei lá, minha amiga me levou nesse bazar e eu saí dali prontíssima para ministrar. E sabe o que é interessante? Eu cheguei lá, dei de cara com essa saia preta de veludo, e eu tava de olho numa saia, porque na época tava na moda essas saias de veludo. E aqui no Rio eu não encontrava, e quando eu encontrava era caro. E aí eu fui encontrar essa saia onde? Justamente nesse bazar. Porque ela mora num bairro nobre de São Paulo, bairro de Santana. Então era um bazar assim, meio, né? Um bazar meio chique. Sabe aqueles bazar assim, meio chique? Mas nesse dia, quando Deus quer te honrar, ah, minha querida, Deus, quando quer te honrar, ele muda o tempo e verdadeiramente as estações. Quando eu cheguei lá, irmão, o que vocês acham que aconteceu? Quando eu olho na vitrine, quem está na vitrine do manequim? A saia de veludo preta. Queridos, quando eu entro e pergunto o número da saia, novinha, novinha. Na época, foi em 2019, 2020, alguma coisa assim. Tava R$ 15. R$ 15. Novíssimo. Novíssimo, nunca tinha sido usado. Queridos, na época eu ainda vestia 38. Era um rapaz que estava no bazar. Apóstolo, tu não vai acreditar. Ele virou para mim, eu anotei e botei no meu livro. Ele virou para mim e falou, o número é 38. Eu falei, meu Deus, é o meu número. Quando eu fui provar, estava ali. O sapato também. Estava certinho, 36. Estava ali, guardado para mim. A blusa eu já não lembro, mas o que mais me chamou a atenção foi o sapato e a saia. Sabe o que ele disse? Que ficou cravado na tábua do meu coração? A maioria que vem aqui gosta dessa saia. Só que não coube em ninguém. Estava guardado para você. Ô, Glória! E eu coloquei assim, ó. Aprenda uma coisa. O que Deus tem reservado para a sua vida não vai caber em ninguém. Não vai caber em ninguém. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Você está Glória! entendendo? É muito forte, Brasil. Sim. É muito forte. Então, estava ali, guardado para mim. Ou seja, com menos de R$ 50 na época, eu saí pronta. O soldado saiu ali, ó, com a tua farda para ministrar. Cumpri ali o propósito, cumpri a missão. E Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é lindo. Quando Ele quer, Ele faz até o urubu virar garçom, querido. Faz. Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele chama e vocaciona. Aos Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 29. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Ele não muda de ideia. Ele não muda de ideia. Ele não muda. Ele é imutável. Ele é atemporal. Ele passeia pelo tempo. Ele está no ontem, está no hoje, já está no amanhã te aguardando. Então está dando desculpa por quê? Não vai por quê? Por quê? Vai dar um de Jonas? Deus manda para uma missão e você quer ir para outra? Porque a missão que Deus manda para Jonas, aos olhos de Jonas, eu não vou, aquele povo não merece, são rebeldes. Aí papai está dizendo, mas é para eles que eu quero que você vá. Sobre isso. Sabe por quê? Às vezes, acho interessante, né? Muito engraçado. Eu já fui tirada de um congresso. Toda vez que Deus toca no meu coração, eu falo, já fui tirada de um congresso faltando 15 dias. Por causa do meu cabelo vermelho. E era um congresso grande, eram 5 ou 6 pregadoras e eu era uma delas. E aí, faltando 15 dias, o cartaz já rolando. Eu super entendo, porque eu sou esposa de pastor, eu sou líder de mulheres, então eu sei como é esse trâmite. Muitas das vezes tem uma líder de irmãs que é ela que faz tudo. Ela que escolhe o pregador, né? Mas existe uma hierarquia, mas tem a hierarquia. Ela me manda um WhatsApp na época e sabe quando a pessoa quer te falar algo, mas não tem coragem? Sabe? Fica arrumando subterfúgios para tentar contornar.
você vê que a pessoa quer falar, mas não tem coragem. Teve uma hora que eu não aguentei. Falei, minha amada, fala logo, eu já tô ficando nervosa. Mas eu nunca ia imaginar que eu ia ouvir tal coisa. Nunca ia imaginar. Pô, minha amada, sabe o que é? Aí gaguejou uma, gaguejou duas. Minha amada, fala logo, minha amada. É porque, assim, você não vai poder ministrar no Congresso. Meu Deus. Minha liderança disse que você não tem perfil por causa do teu cabelo vermelho. Você não tem perfil. Então, você será substituída. Mas, assim, você sabe, né? Existe ordem, né? Hierarquia. Falei, minha amada, eu super entendo. Eu super entendo. Deus, ele é lindo. Lembra quando no começo eu falei sobre mesa? Deus vai te tirar de mesa e, na verdade, você vai ver que era um livramento. Um livramento. Sabe Exatamente. por quê? Lugares que você não cabe, não tente se encaixar. Exatamente. Você vai estar onde Deus tem algo com você. Existe Aleluia. um povo para minha vida, existe um povo para a tua vida, existe um povo que já tem ali, sabe, reservado para que Deus possa me usar e te usar. Porque Verdade. existe uma linguagem no mundo espiritual. Eu carrego, sabe? Eu carrego chave de destino. Você carrega a chave de destino. Só que a tua é numa área, a minha é na outra, na apóstola é da outra. Você já viu aquelas pessoas que ela quer ser tudo? Ela quer ter todos os dons, não dá. Na verdade, ela não é nada, né? Ela só é uma cópia, um plágio de alguém. Pois é, uma cópia mal xerocada. Entendeu? Tu já viu aquela cópia mal xerocada? Nossa, ela sai toda borrada, não dá pra ler. Tu já viu? Não tem autenticidade. Não tem. Olha, pra você ver, uma coisa puxa a outra. Eu participava de um grupo, eu tinha um grupo, não sei. Que assim, como a gente que ministra, né? Principalmente agora, somos escritora, pela misericórdia, porque tudo é ele, né? É ele que abre as portas, né? A honra, a glória, o louvor é sempre dele. Em todos os tempos e estações, Deus vai levantar mulheres para fazer a diferença. Você pode fazer a diferença nos bastidores, você pode fazer a diferença no teu lar. Lembra de Débora e Jael? Na segunda edição da Protagonista, eu falo sobre Débora e Jael. Débora foi aquela que estava em destaque. Mas quem ganhou a batalha foi uma anônima. Débora saiu de cena e apresentou. Jael, chegou a tua vez. Deus tem levantado mulheres como Débora nessa estação. Não para se se vangloriar, mas para dizer: Apóstola Alexandra, eu coloquei, nas tuas mãos, né? A minha história escreveu Jesus. Missionária Débora Almeida, conexão destino. Você vai abrir caminho para outras mulheres. Você vai, mas leva ela com vocês. Mas, infelizmente, nem todos entendem assim. Não. Aí, assim, a gente somos escritora, que prega, não tem como, né? E aí, quando eu estou inspirada, eu gosto de estar inspirada. Quando eu estou inspirada, eu faço áudio. Né? Quando eu estou inspirada, eu corro e escrevo alguma coisa que vai servir para a próxima edição do livro. Eu sou assim. Eu não sou automática, eu tenho que estar inspirada. Aí eu corro, pego um papel, se eu estou na rua, pego o WhatsApp, escrevo, mando pro meu esposo, para não perder, para ficar registrado. Eu tenho meu bloquinho no telefone. Às vezes eu tô dirigindo, não dá para escrever, eu gravo rapidinho assim para não perder. Aí, gente, escuta essa. Isso aí, Tânia. Não há disputa. É isso aí. É isso aí. Mas nós estamos vivendo um tempo bem difícil. Bem difícil. Quem disputa já perdeu a visão. Já não está no alinhamento proposto pelo Pai. E aí, um belo dia no grupo, tô vendo um texto lá. Vamos ser sinceros, o pai conhece teu filho. Vocês, mães que estão aqui, levanta a mão quem é mãe, bota uma mãozinha. Ou então escreve, eu sou mãe. Quem é mãe aí? Levanta a mão. Bota eu, que eu quero ver que você está interagindo na live. Bota eu sou mãe. Ou bota uma mãozinha para eu saber que tem mães aqui. Nós que geramos no ventre, seja espiritual, filhos espirituais, ou filhos do nosso ventre mesmo. Você que gera, você conhece teu filho. Conhece. A quilômetro de distância, você conhece o teu filho, a voz, o cheiro do perfume, a gente conhece. O olhar. Aí, escuta essa. Escuta essa.
Aí a menina vai lá no grupo e coloca um texto meu. Gente, usar os meus textos não tem problema. É muito bom você ser referência para outras vidas. Sim. Mas a pessoa tirar o teu nome e assinar o nome dela é Sim. dizer assim, ó, eu sou uma cópia mal xerocada. Não, Roubo! Isso é roubo eu, no mundo espiritual. eu falei, gente, pode usar os meus textos, não tem problema. Muitas das vezes já falaram para mim, mulher, não é possível, você toda live, porque eu estava fazendo as lives da Conexão Destino e agora eu dei uma parada devido à correria, né? Não sei quando eu vou voltar. E sempre, Deus ele solta, né? Uma pérola, uma chave de destino. E às vezes nem eu anoto, quem está na live anota. E aí sempre tem uma dúvida que fala, meu Deus, mas de onde você tira tanta chave de destino? Aí a pessoa vai lá, pega o meu texto. Gente, só de eu bater o olho, eu sei, porque eu sei que Deus me deu, gente. Aí ela vai, Sim. bota no grupo, você tá no grupo, aí tu vê um texto teu lá e é assinado. E isso deve ter o quê? Foi um texto grande. Foi um Isso texto é grande. Não é roubo, pequeno, isso é não. roubo no mundo Foi. espiritual, isso é plágio no mundo espiritual e é desonra. Coloque o Verdade. nome da pessoa que você pegou. Ou bota Não, e isso repostando, copiando, né? E não foi uma frasezinha, não. E não foi de agora, não, tá, gente? Estou falando isso lá atrás. Isso foi em 2021. 2021 para 2022. Uma coisa dessa. Mas o texto era grandinho, sabe? Eu estava falando de alguma coisa, o texto era grande. E aí a irmã botou e eu não falei nada. Eu não tenho coragem, né, de falar, né? Principalmente que eu estava acabando de sair daquele processo que eu falei para vocês. Tinha acabado de sair daquele processo, tinha perdido tudo, tinha perdido os cabelos, tinha passado por uma situação de saúde. Então, isso pouco importa, né? Pouco importa. Você quer se curar, você quer viver. E quando você sai do Vale da Sombra da Morte, tem coisas que para você não vai fazer tanto sentido. Não vai fazer sentido. Você não vai fazer questão. Só quem passou no Vale da Sombra da Morte entende do que eu estou falando. Coisas que você não vai fazer questão, sabe? Você não vai fazer questão, mas você vê que a mãe conhece o teu filho. E aí, lembra que eu falei que era pandemia? Então, lembra que eu falei da irmã que me tirou do congresso? Então, a pandemia continuou. Aí, um belo dia, eu recebo um WhatsApp. Vocês não vão acreditar, vocês vão cair para trás. Um belo dia, eu recebo um WhatsApp e a mesma irmã. Aí, lembra que as igrejas fecharam? Então, as igrejas fecharam e começou o boom das lives. Os cultos eram online, todos os cultos. Ô, minha amada, eu queria te convidar, porque os nossos cultos de mulheres mensais tá sendo online. Estão sentada? Sente que vocês vão cair para trás. Os cultos estão sendo online. E aí, eu queria te convidar para pregar na nossa célula online. Irmãs, não tem nada a ver com nada, não tem nada a ver com. Eu sou super descolada disso, mas Deus me fez lembrar e eu sou posicionada. Eu sou posicionada. Porque se você está numa situação que você vê que Ela te fez usaram, um caminho de desonra com você. e depois você se permite, aí realmente você não aprendeu a lição. Eu falei, minha amada, você me perdoa, eu sei que você não tem culpa, mas se eu não sirvo para pregar num congresso presencial, eu não sirvo para pregar num congresso online e nem para uma célula do teu ministério, porque o cabelo continua vermelho. E fechei questão. Fechei questão. Educadíssima. Meu cabelo continua vermelho. Sim. Sabe por quê? Cuidado com, como se diz, não é santidade que fala. Cuidado com a religiosidade camuflada de santidade. Cuidado. Cuidado para você não matar pessoas. Tá? Eu já tinha passado por tantas situações que eu já estava forjada. Eu já estava forjada, gente. Passar Era por curada, né? Se não fosse tudo. curada, tinha morrido. Quase morri de uma enfermidade. Então, Deus ele te forja para o próximo nível. Não adianta você achar que você vai ser exemplo, que você vai arrastar multidões,
vai fazer acontecer se você não se permitir ser forjada. E às vezes a forja de Deus vai vir através da humilhação, através de você ser vendida, caluniada, apedrejada, enganada, roubada, esquecida. É desse jeito. É desse jeito. Então, querido, o mais interessante é que muitas das vezes, hoje as pessoas veem que Deus fez algo na nossa vida. Olha quem está aqui, minha amada, maravilhosa, missionária Letícia. Gente, ela está no livro Homens e Mulheres Ativados para as Nações. Letícia, ela faz trabalhos lindíssimos de design de cartaz. E quero deixar um spoiler aqui, ela não me pediu não, tá? Ela é que produziu os cartazes da conferência de agora em novembro. Aquele cartaz profético lindíssimo foi ela. Então, se você precisar, procure ela. Tá aqui, ó, missionária Letícia. Bota uma mãozinha aí, Letícia. O reino é isso. É uma ajudar a outra, é uma levantar a outra. É desse jeito. Juntas, nós vamos mais longe e somos mais fortes. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso ser rival da Alexandra, porque ela também está na terceira edição. Não, a minha história escreveu Jesus, a história dela escreve Jesus, a história dela também conecta a pessoa e leva ao propósito, ao destino profético. E quando você entende que a pessoa é curada, é quando os frutos dela falam mais alto do que o que sai dos lábios. Tu já viu? Eu conheço pessoas assim. Fala uma coisa, mas as atitudes não tem nada a ver com o que fala. Então, deixa eu te dizer uma coisa, o fruto nunca cai longe da árvore. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção e fica ligada. O fruto nunca cai fora, longe da árvore. Nunca cai fora da árvore. Então, querido, tem muitas mulheres aqui que Deus tem algo para a tua vida. Letícia agora também vai ter a primeira edição do projeto dela, né? Não me recordo agora o nome do projeto, mas é algo sobre Esther. Me perdoa, Letícia, que eu não lembro, ela está aqui. E é isso, é mulheres levantando mulheres, gente. A gente aqui numa live, dando oportunidade, falando. Eu já entrei em live que pessoas fingiram até que não me viram. Pessoas que já me pediram ajuda. Já aconteceu isso contigo, Alexandra? E quando você entra numa live, a pessoa finge que não está te vendo. Gente, como pode isso? Não, não dá. Não dá. Somos gerações de Esther. É isso aí. É como um tempo como esse que Deus te levantou para fazer a diferença. Então, se você quiser saber um pouquinho mais da minha história, do chamado de Deus na minha vida, compra uma das edições. E é muito testemunho para contar, muito testemunho mesmo, sabe? Muitas das vezes nós temos que permanecer firme, não olhar nem para um lado nem para o outro. Nem sempre você vai estar animada, nem sempre você vai conseguir alguém que vai te dar as mãos, nem sempre vai ter um ombro amigo, nem sempre vai dizer para você, alguém vai dizer para você, vai, eu acredito no teu chamado, você é uma bênção, não. Sabe por quê? Muitas das vezes Deus até usa pessoas. E às vezes essa mesma pessoa, ela vai entregar para você, mas quando vê acontecer, vai ser uma das maiores perseguidoras do teu ministério. Porque uma coisa é ter boca de Deus para ser usada e outra coisa é ver acontecer. Porque Davi teve que fugir entre desertos e vales que queriam matar, não pelo que ele tinha, mas pelo que ele era. Vão tentar te matar, não pelo que você é, porque nós não somos nada, mas pelo que você carrega. Tem gente que tem dinheiro, pode fazer acontecer, o dinheiro compra, o dinheiro faz, o dinheiro acontece, mas não tem autoridade no mundo espiritual. Verdade. Satanás, ele não respeita nomenclatura e dinheiro. Ele respeita autoridade no mundo espiritual. É isso que ele respeita. Talvez você está aqui, eu não tenho, mas você tem. Você tem o que muitos querem e já perderam. Meu Deus. Já perderam. Sabe quando você descobre que a pessoa já perdeu a presença? Quando é uma pessoa de confusão, pessoas que por onde passa deixam rastro de destruição, não pode ser Jesus.
por onde Não, Jesus passava. Ele era manso e humilde. Ele ministrava com amor, em amor. glória. Quem não queria ouvir, ele sacudia a poeira do E ó, sapatinho e bora. e continuava. Ele mudou o caminho para encontrar uma mulher samaritana, uma mulher pecadora. Tirou ela daquele ostracismo, tirou ela daquele lugar de vitimismo, aquele Deus. lugar, sabe, de ser usada por homens e homens, porque eu não vim Sim. aqui para pregar, e falou: vou mudar a tua história. Eu Meu vou Deus. mudar a tua história. Eu vou Jesus. mudar o caminho, vou passar em Glória Samaria, a Deus. porque eu tenho alguém para mudar a história em Samaria. Eu tenho uma Aleluia. missionária das nações e eu não estou Glória nem a Deus. aí para o que falam dela. Ela é missionária e eu não quero Glória a saber do passado dela. Quando Deus quer mudar a minha história e a tua, Ele muda a rota, mas continua o teu destino intacto. Porque Ele não quer saber do teu passado. Ele sabe quem é você desde o ventre da tua mãe. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. É, E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Jeremias, até aqui tu aparece. Capítulo 1, versículo 5. E sabe o que é interessante? Abre o teu olho. Abre o teu olho. Seja no ministério, seja qual lugar que você for, com quem você se anda, com quem você se confraterniza, com quem você tem aquele diálogo. Sabe por quê? A obra de Deus não é... Deus, ele não ajunta, Deus, ele não espalha, ele ajunta. Ele ajunta, ele não espalha. E tem pessoas que por onde passa, deixa rastro de destruição, rastro de Verdade. fofoca, rastro de ministério. Você já viu? Tenho certeza que você que está aqui na live, você conhece situações assim. Abre teu olho. Nunca conheça alguém pelos lábios de outro alguém. Nunca conheça. Se permita conhecer por você mesmo. Se permita se conhecer por você. Se permita se conhecer por você. Fulano não presta. Toda moeda tem dois lados. Verdade. Tem um lado e tem outro lado. Toda história tem duas versões. Por isso que quando Jesus mudou o caminho e foi por Samaria, ele queria ver a versão daquela mulher. Ele queria que ela fosse sincera com ele. Ela poderia mentir. Ela poderia dar desculpa. Sabe o que é Jesus? Eu nem sei quem é você. Mas ela falou a verdade. Eu tive tanto, o que eu tenho é meu. E ela abriu o verbo e Jesus deu uma oportunidade porque ela foi sincera. Às vezes é melhor ser sincera do que morrer engasgada com orgulho. Sabe por quê? Sabe por que tem gente que vive pulando de ministério em ministério e não flui? Sabe por quê? Porque está engasgada com a mentira. Aqui, ó. Está engasgada. Está engasgada com mentira. Enquanto não voltar a fazer todo o percurso e se consertar, o ministério vai continuar, sabe? Aquele ministério, como que se diz? Que a pessoa faz de tudo, né? Faz, acontece, o ministério fica minguado. Sabe por quê? A própria Bíblia já fala sobre isso, né? Paulo prega, né? Apolo vai lá e rega, e é Deus que dá o crescimento. Quem dá o crescimento é Jesus. Quem dá o crescimento é Jesus. Para de ficar inibida. Para de deixar Satanás te encurralar. Ah, eu não posso, eu não sei. Para de vitimismo. Para de vitimismo. Ao longo da minha caminhada, eu tomei tanta pancada, que eu não aguento mais vitimismo. Não aguento vitimismo. Sou esposa de pastor e eu não sei você, apóstola, mas o vitimismo eu já consigo farejar de longe. Eu deixo para ver até onde a pessoa vai chegar. Mas eu já conheço o vitimismo, faro do vitimismo de longe. Porque o fim é o mesmo. Pessoas vitimistas, ela nunca está errada, ela sempre está certa, ela nunca faz nada para ninguém. Ela é sempre, né, a pobrezinha. Ela é sempre a boa samaritana, no bom sentido. Já viu? Tenho certeza que você conhece alguém, e você que vai assistir essa live, aqui ao vivo, salvo, no YouTube, que já estou sabendo que vai para o YouTube. Então é com você que eu quero falar nessa tarde, através do Espírito Santo de Deus.
Não deixa nada e nem ninguém te paralisar. Quando Deus tem uma obra na nossa vida, você vai florescer aonde Ele te plantar. Você vai florescer. Mas floresça com verdade e em verdade. Porque Deus, Ele trabalha na transparência. A mulher samaritana, ela cresceu, Deus mudou a história dela na transparência. Ela poderia ali agora titubear, arrumar uma desculpa, uma mentira, não. Vai lá, lê o texto. Ela simplesmente fala tudo que ela estava sentindo. Então, em nome de Jesus, se você quer crescer, se você quer multiplicar, se use a palavra do Senhor para que essa palavra ela seja uma sementinha, que aonde ela cair, aquela terra seja fértil, que ela dê frutos. E eu tenho certeza, ainda que um dia alguém olhe para você e não te reconheçam como nada, porque olha só, não se iluda. Não se iluda. Vai ter pessoas, eu falo por experiência própria, que você vai dar oportunidade através do Espírito Santo de Deus. Porque ninguém chega em lugar nenhum sozinha. Nem Jesus fez a obra sozinho. Não. Nem ele. Eram vários discípulos. Os mais conhecidos eram os 12. E os mais íntimos eram 3. Então aprenda a discernir quem é amigo, quem é conhecido, quem é aquele mais distante. Só 3 tinha intimidade. 12 é o que caminhava. E os outros resolveram abandonar Jesus. Vocês acham que só eram 12 discípulos? Não. Abandonaram Jesus. Aí Jesus fala assim para os 12. E vocês não vão embora também? É tipo assim, eu não tenho mais nada para oferecer. Aí vira Pedro, o explosivo. O explosivo. Às vezes a gente se perde nessa situação. Ah, o explosivo não vale nada. Cuidado, cuidado. O explosivo era aquele que mostrava a tua verdadeira, né, identidade, né? Mostrava quem ele era. E o que era tão calminho vendeu Jesus com um beijo. O explosivo virou e falou para Jesus, para onde iremos nós? E ele poderia dizer, para onde irei eu? Não. Né? Para onde irei eu? Não, ele falou, para onde iremos nós? Ele já falou pelos 12. Se só o Senhor tem palavra de vida para nossa alma, para o nosso coração. Aprenda uma coisa, ao longo da tua caminhada você tem que se planejar, se preparar para ser largado, abandonado e vendido. Você vai ser vendida. Ah, eu não quero. Você pode ser a melhor que for. A boazinha. Cuidado com a síndrome de boazinha. Cuidado. Blush demais. No final, você vai virar uma palhaça. Porque quando se passa blush demais, no final... Porque tem gente que eles gostam de gente boazinha. Te usa, te usa, te usa, te usa. Depois te amassa como copo descartável. Você não serve mais. O local não serve mais e agora eu vou pegar as minhas trouxinhas. Ninguém cresce saindo da onde saiu, desonrando liderança. Não adianta. Não adianta, gente. Não adianta. Eu aprendi ao longo da minha caminhada. Não sai de nenhum lugar desonrando A, B e C. Teu ministério vai ficar minguado. Vai ficar minguado. Porque Deus não trabalha na desonra. Ele não trabalha na desonra. Quem desonra não tem crescimento. E desonra é pecado. É quebra de princípio. Sim, sim. Não tem nada que cresce no caminho de desonra. Não adianta, não tem crescimento. Sabe aquela coisa que a pessoa quanto mais faz, não adianta. E outra coisa, ninguém consegue sustentar algo que se não for verdade, se não tiver em Deus por muito tempo, uma hora cansa, né? Uma hora vai cansar. Uma hora cansa. Então, seja vocês. Faça a obra com o que você tem nas tuas mãos. O que você tem nas tuas mãos? É com esse algo que tu tem nas tuas mãos que Deus vai multiplicar. Não olhe para a vinha de ninguém, olha para o teu jardim, cuida do teu jardim, apara as arestas, cuidado com as raposinhas, cuida do teu jardim. Não queira saber A, B e C, não, cada um tem seu tempo. Você não conhece o jardim de ninguém. Talvez o jardim de quem você está vendo na rede social são flores artificiais, tá sempre bonita. Pô, que mais não tem? passa o processo, né? Não passa o processo. Não passa o processo. Então, quem não passa processo, não tem como dar testemunho vivo e verídico. Não tem. Agora eu te pergunto, você já ouviu falar
dos outros discípulos que abandonaram Jesus na missão, sem seus 12. Você não sabe quem são eles, para onde foi, o que fazem e aonde estão. Deixa o desonrado te abandonar, porque ninguém vai muito longe desonrando, seja quem for. A Bíblia diz que quem desonra pai e mãe não vai ter muito tempo de vida, porque é um preceito bíblico. E imagina, gente, é muito forte o Brasil. É forte demais, não dá, gente, não dá. É muito forte, é muito forte. Por isso que você vê pessoas vivendo aí de aparência. E passa maquiagem daqui, passa maquiagem dali. Aí, quando você chega perto, gente, cadê aquela pessoa? Cadê aquela pessoa? Gente, Não cadê aquela pessoa toda? Não Porque, existe. apóstolo Alexandra, você trabalha com mapeamento espiritual. Tu sabe que é coisa profunda. É. Nível hard. Você não sente? Você não sente quando a pessoa chega, o que a pessoa carrega a atmosfera? Quando Deus a pessoa mostra. não está bem, a gente não Deus sente. mostra, Deus fala, Deus revela. E a gente Pelo amor de consegue Deus. identificar o ambiente. Sim. Ela trabalha com mapeamento espiritual, queridos. Sim. Deus fala, Olha, Deus mostra. Sim, Deus quando fala sabe. que tudo aquilo que aquela pessoa está falando não é verdade. Deus mostra a verdade, fala que está mentindo. Só que eu não estou ali para forçar ninguém a nada, né? Eu estou Isso para aí. fazer aquilo que o Senhor está mandando eu fazer. Deixa eu falar algo rapidamente, que eu tô com medo da live cair. A Alexandra falou sobre isso, que fala que tá mentindo. Então, uma época, eu só passei por 2 ministérios na minha vida, para a glória de Deus. Só passei por 2. Eu sou cria da Assembleia de Deus, daquela época que a Assembleia era roxa, não podia nem base, ano de 2001, vocês sabem. Vocês sabem. Então, e agora o ministério que eu estou, Comunidade Evangélica Betel, né? Então, só passei por 2 ministérios. Então, eu lembro que numa época eu estava numa consagração. Eu sempre gostei muito de consagração. E ali, a irmã foi pregar. Uma irmã foi pregar. E ela começou a pregar. Eu quero pegar o gancho da Alexandra. Uma coisa puxa a outra. Ela falou sobre isso, quando a pessoa está mentindo. E a moça que foi pregar era uma moça nova, devia ter uns 20 e poucos anos na época. Ela meteu, né, um cajado, desceu o cajado em geral. A palavra foi só paulada. Nada contra, porque até para você exortar, você tem que ter um chamado para isso. Porque a exortação, ela vem acompanhada, né? A exortação, você tem que... a pessoa que é chamada, né? O ministério é o quê? Exortar, edificar e consolar, né? Sim. E ela começou ali a descer o cajado. Irmãos, na época, eu ainda não era de ministério. Eu estava ali na consagração. O Senhor falou assim comigo: ela não vive nada do que ela está pregando. Meu Deus. Ela não vive nada do que ela está pregando. E aí ela Não teve bateu muito, autoridade. principalmente na vida sentimental. Né? Não Vocês teve sabem, até no autoridade. dia de hoje, é uma área que o sentimental tem pego muito, né? É uma área muito complicada. Eu sei que eu lido com mulheres e quase não se tem pedido de oração para filho. Tem, missionária, tem. Mas a maioria é problema no casamento, é problema sentimental, sabe? Tem para filho? Tem, mas é pouco. E aí mas desceu o cajado sobre casamento, sobre isso, sobre aquilo. Irmãs, quando Deus quer falar contigo, você não precisa ter cargo. Eu não tinha cargo nenhum. Foi uma das experiências que Deus teve, que Deus me deu. O Senhor falou assim comigo. Eu ali. Ela não está pregando o que ela está pregando o que ela não vive. Meu Deus. Ela está pregando o que ela não vive. Eu não trouxe ela aqui para pregar isso. Meu Deus. Não trouxe ela para pregar isso. Gente, eu achei até que era coisa da minha cabeça. Porque, pô, você tá novo, né? Naquele lugar, tu tá novo, tu chega ali no ambiente, tu vai numa consagração, né? Tu vai na consagração, tu vai lá para ouvir a palavra. Aí o pregador prega, aí alguém fala com você, né? Fala com você. Gente, não passou muito tempo, a mulher se separou, largou o marido, ficou com outro. E aí, eu falei, meu Deus,
verdadeiramente o Senhor falou comigo naquele dia. Foi uma das experiências, né? Uma das experiências, incrível, incrível. Então, assim, muito cuidado também com o que você ministra, muito cuidado. Porque quando a gente prega, primeiro Deus está falando conosco, depois através de nós. E não demorou muito, eu fiquei sabendo pelas redes sociais. Não tinha nada a ver com a igreja que eu era, entendeu, irmãos? Eu fui na consagração e aquela pessoa estava ali ministrando e o Senhor falou comigo. Eu também não comentei nada, fiquei quieto, porque eu achei que era coisa da minha cabeça. Então foi uma das experiências que Deus, ele me deu. E depois nós ficamos sabendo pelas redes sociais. A pessoa desviou, largou o marido, ficou com o outro, a vida virou uma bagunça. E foi justamente o que ela pregou e o que ela bateu naquela consagração na mulherada, né, que estava lá. Então, assim, é o que a Alexandra está falando. Ela trabalha com mapeamento espiritual. Então, assim, não tem como. Não tem como pessoas desonrarem as outras e achar que o ministério vai fluir. Não vai. Não vai porque a gente lida com o espiritual. Então, não tem como. Exato, e o espiritual, ele é real, ele é vivo, ele não é uma história da carochinha, né? A cada dia que passa, eu tenho visto, né? E o Senhor tem me ensinado, eu aprendo com o Senhor sempre, né? Até que Ele vem, a gente está numa escola, a gente nunca vai saber tudo, né? E eu tenho visto isso, é real, tá? É real. E o que a gente vê, muitas das vezes, é isso, as pessoas pregando, falando sobre família, falando sobre cura, falando sobre um monte de coisa, e na verdade a pessoa não é curada, não é liberta, não tem uma estrutura familiar, não tem autoridade, que é o principal para poder estar falando sobre determinado assunto. Eu vejo muito, não estou falando do nome, ok? Mas eu vejo muito, curadas para curar. Menina, você um monte de líder, agora? Um monte de líder doente, um monte de líder com vida toda conturbada, com a vida toda embaralhada, mas quer estar à frente de projetos, colocando mão em pessoas, ministrando pessoas e falando coisas que nunca viveu e não vive. E aí não tem autoridade, ao meu ponto de vista. É só ajuntamento de pessoas, ok? É entretenimento. Então, o Senhor começou a fazer um caminho comigo, Débora. Antes eu ia a muitos lugares. E aí o Senhor começou a falar comigo, não, aqui não, essa mesa você sai, esse relacionamento também não. E aí o Senhor começou a descortinar e me mostrar a realidade de algumas coisas. Então, eu não fico enganada. Eu chego lá, o Senhor fala se é ou não é. E se ficar muito silêncio, eu aprendi a me conectar com o Pai. Eu faço prova de Deus. Eu vou levantar aquele ambiente para ver se ele realmente é da parte do Senhor. Aí o Senhor fala, é por causa de dinheiro, é por causa do ego, é Leviatã que está entronizado aqui, não tem nada. Gente, eu já ministrei em igrejas que Jesus estava do lado de fora da congregação. Eu tô lá sentada no púlpito e olhando, ele estava lá fora da congregação. E ele falou assim, eu não estou aí dentro, porque o culto não foi para mim. A adoração não está sendo para mim. Os louvores não estão entronizados para mim. Está sendo para o homem, está sendo para a atuação. Então, assim, níveis que o Senhor tem me levado, sabe, Débora, que eu não saio de casa por sair. Eu não vou aos lugares por ir. Eu já saio comissionada. Eu já saio com tanto mapeamento do lugar, tá? E da estrutura, a igreja, ou o lugar que eu vou. Então eu já falo o que eu vou encontrar lá, o que eu vou combater, o que eu vou fazer, qual é a chave que vai ser liberada sobre aquele lugar. Ou às vezes eu já saio de casa comissionada assim. Você vai àquele lugar porque eu quero alcançar uma mulher. Aí eu sabe, Senhor? Quem é essa mulher? Ela é assim, assim, assim. Ela está vivendo isso, 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 isso. E a tua missão será essa. Entende? Então, a gente não está mais num nível para ficar fazendo as coisas de qualquer maneira, liberando qualquer coisa, falando qualquer coisa. Não! Deus levantou eu, você e outras mulheres, outras pessoas que estão aqui, para serem uma voz, para serem liberadores, para trazer ponte, acesso, para o rei entrar, para que o rei acesse, para que o rei chegue, para ministérios serem levantados, porque tem homens e mulheres
que Deus chamou, Deus escolheu, Deus separou, mas ainda estão perdidos ou ainda estão atrás dos bastidores. Por quê? Alguém ainda não reconheceu ou não quer reconhecer e o céu já mandou chamar, mas por causa do ego, por causa das plataformas, eu não vou dar oportunidade para Débora, mas aí o céu não é limitado, o céu é ilimitado. Aí o Senhor falou assim, tá desobedecendo a minha voz? Eu coloco a Alexandra, eu coloco Débora, eu coloco, né, outros aqui que o Senhor levantou. Você não quer fazer aquilo que o céu, aquilo que eu estou falando para você fazer? Então eu chamo outros que eu levantei que estão ouvindo a minha voz. Estão ouvindo, estão fazendo aqui na terra, estão trazendo o meu reino. Porque reino não é religiosidade, gente. Reino não é placa de igreja. Reino não é nome A, nome B. Não! Reino é tudo aquilo que eu faço, a vontade do meu Pai, do nosso Pai. O que o Pai tem falado contigo? Aonde o Pai tem mandado você ir? Aonde que o Pai tem estabelecido o reino dele através da tua vida? Seja tu apóstolo, profeta, missionário, evangelista, presbítero, irmãos e irmãs. Quem tu és no reino de Deus? Por que nome, por qual identidade você é chamado e reconhecido? Por quem? Quem tu és? Porque primeiro você tem que se conhecer e saber quem tu és. E aí depois você tem que vestir a sua identidade. Depois da identidade, você tem que aceitar o chamado e se posicionar a ele, ok? E não é de qualquer maneira. E como foi falado aqui, sobe um monte e desce pastor. Não, existe o tempo da forja, existe o tempo da lapidação, existe o tempo da libertação, existe o tempo do fundamento, tá? Porque uma flecha, ela precisa o tempo dela. Tem o tempo da aljava, tem o tempo que o arqueiro vai tirar a flecha, tem o tempo que o arqueiro vai colocar a flecha no arco, vai ter o tempo que o arqueiro vai puxar a flecha e vai ter o tempo que o arqueiro terá permissão para lançar a flecha. A gente tem que aprender a respeitar os processos. É isso aí. Eu não cheguei aqui de paraquedas, a Débora não chegou de paraquedas. Mas hoje a geração chega de paraquedas. Mas eu vou te falar, Alexandra, tem pessoas que acham que nós chegamos de paraquedas. Quando eu falo nós, não é só eu e a apóstola, não. Estou falando de vocês que não estão aqui. Tem uma história. Eu não comprei carteira. Não. Isso aí. Eu posso dizer, eu passei por todas as fases do ministerial. Né? Trabalhadora, na época tinha trabalhador, hoje em dia não existe mais. Obreira, né? Hoje em dia não se vê falar mais. Diaconisa, né? E eu acho engraçado. Mas obreiro todos nós somos, gente. Obreiros na casa do Senhor, todos nós somos, independente de cargo. Sim, todos mas somos obreiros. Sim, porque nós somos chamados para servir, né? Porque o servo que não serve para servir, não serve para viver. Mas hoje em dia, como está tão deturpado a obra do Senhor, tanta gente correndo atrás de nomenclatura. Por isso que eu estou falando sobre isso. Hoje ninguém quer mais saber de trabalhador, ninguém quer saber mais de ser obreiro. Não. Aliás, hoje em dia, está uma coisa tão, né, tão estranha. E voltando ao assunto que a Alexandra falou sobre aquele tema, esse tema aí, Curadas para Curar, olha, eu sigo da mesma linha de pensamento teu. Quando você falou, tu leu meu pensamento, de verdade. Meu esposo fala comigo aqui em casa acerca disso, mas deixa abaixo, deixa quieto. Então, queridos, hoje quando as pessoas me vê, né, na frente de um projeto, o livro, a primeira edição foram 27 mulheres, a segunda, 24 mulheres, essa edição especial, 25, entre homens também no meio, né, juntando tudo. Né, a gente tem, pelo Espírito Santo de Deus, tem dado voz a outras pessoas, tem aberto porta. Porque, querendo ou não, Deus nos dá oportunidade. Levantando ministérios. Levantando ministérios. Levantando ministério. E é uma responsabilidade de dar voz a outras vidas. Sim. Embora vai ter pessoas que vão ser ingratas, a minha é você. Então, hoje mudou. Hoje, agora, o ataque não é mais aquele lá de trás. Né? Aquele lá de trás já não dá mais. Então, já que agora Deus levou para outro nível, aí agora começa. Agora ela quer ser estrela, agora é isso, agora é aquilo, gente. Aí tu vê que
o ataque verdadeiramente é para te paralisar. Então, cada fase da tua vida, prepara o teu Kengo, porque não vai parar as pedradas. Não vai parar as pedradas. Não vai. Não se distraia. A mensagem, tudo que você passou, e mesmo assim vai dizer, agora quer se amostrar, agora quer ser estrela, gente. Sabe por quê? Não tem mais como te parar. Jesus chamou a gente para ser estrela, Jesus chamou a gente para ser luz. Chamou a gente como luzeiro. Chamou a gente para ser estrela. É isso aí. Mulheres como luzeiro no mundo. Mas para quem quer nos atacar, sempre vai ter alguém para dizer. Agora tá se achando. Agora quer ser estrela. Ai, Deus, se as pessoas soubessem o que as outras passam, por isso que a gente não pode julgar a vida de ninguém. Você não sabe o que aquele alguém passou, né? Nem julgar quem já tá, quem tá em outro nível. Tá em outro nível, mas a gente não sabe o que aquela pessoa passou para ela estar lá, né? Eu vejo pessoas também tentando menosprezar. Ai, será que nesse ato de menosprezar não é um pouquinho de despeito, não? Será que não é, não? Eu que queria estar lá, eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso, eu tô falando porque eu ouvi. Os meus ouvidos ouviu. Quem mas tinha que estar lá era eu. Débora, ela não está preparada. No caminho de uma jornada e de um comissionamento do céu, você vai ouvir de tudo, você vai ver de tudo, você vai lidar com muitas pessoas. Tudo isso contribui para o crescimento daquele que o Senhor escolheu e separou, né? E a gente chega a um nível que a gente amadurece. Sim. Sabe? E como eu iniciei essa live falando, a paz que excede todo entendimento. Quando você acessa esse nível, você não se preocupa mais com pequenas coisas. Porque tudo que Satanás quer é nos distrair. Se ele te distrair, ele já ganhou. Se ele implantar a dúvida na sua mente, no seu coração, ele já ganhou o dia dele. Ele já conseguiu o que ele queria, que é a implantação da dúvida, né? E as distrações. E ele vai trabalhar muitas das vezes também com o quê? Com a afronta. Sim. Ele vai trabalhar com a afronta. E aí é o que eu sempre digo, não desça ao nível do afrontador. Se mantém na posição que o Senhor te chamou e grandes coisas o Senhor fará através de mim, através de você, através de todos aqueles que o Senhor entregou uma chave, né? Uma liberação dos céus. Porque o Senhor, um dia ele falou assim para Pedro, o que tu ligares na terra será ligado no céu. Então, o Senhor, ele não dá uma permissão, o Senhor dá uma autorização. Então, tudo aquilo que tu ligares na terra será ligado no céu. Então, Deus nos deu essa autorização, essa autoridade. Então, que nós venhamos usar isso com sabedoria e o nome do Senhor sendo glorificado. Hoje, eu agradeço essa oportunidade, agradeço por você ter aceitado compartilhar, estar aqui conosco. Vamos sim marcar uma outra live, outra oportunidade para falar de tantos temas, né? E eu gosto também de ouvir, mas hoje minha história escreveu Jesus. Nós conhecemos um pouco da tua trajetória, do teu caminho, e eu agradeço a você, né, missionária Débora, e a todos aqueles que participaram, todos aqueles que estão aqui, todos aqueles que estão vendo agora e que vão ver posteriormente. Amém? Você quer falar alguma coisa, Débora? Eu vou só encerrar com uma frase do meu livro e pedir permissão para a Alexandra para falar sobre a conferência que vem agora em novembro. Inclusive, eu a convidei, né, para estar conosco. 22 de novembro, a nossa conferência profética da Conexão Destino, decolagem autorizada. Entrada totalmente franca. Você que é aqui do Rio de Janeiro, do bairro da Taquara e da adjacência, sinta-se convidado a estar conosco 22 de novembro, às 15 horas. Venha receber da parte do Senhor. E eu quero deixar essa frase para encerrar com essa frase de autoria minha. Que mulher você será depois de um ano da jornada? Aquela que se levantou e fez história ou aquela que está sentada até agora no banco do vitimismo? Eu, Débora, resolvi me levantar e cuidar de vidas. Amém? Amém. Beijo, beijo. Shalom, shalom. Até a próxima. Deus vos abençoe. Tchau, Débora. Graça e paz, queridos. Hello.